Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma conversa sobre a newsletter Descarbonização Competitiva. Chegamos, olha só, à edição de número 28. Ao mergulhar nas fontes dessa semana, a sensação que fica é de uma rara convergência. Uma convergência, né? Exato. Parece que finalmente a tecnologia, a pressão do governo e os sinais do mercado pararam de andar cada um para um lado. Começaram a rimar juntos. Isso, remar juntos, acelerando a descarbonização. É como se várias peças de um quebra-cabeça estivessem, assim, se encaixando de repente. Ok, vamos desvendar isso. É exatamente essa a impressão. O que a gente vê nas notícias dessa semana não são mais só, tipo, projetos piloto ou ideias isoladas. É um movimento sistêmico, sabe? Aham. A gente vai falar de inovação em combustível de aviação, de carro elétrico, mas também da pressão lá no campo, no agronegócio, e de políticas que estão ficando mais assertivas. Certo. Aquela velha ideia de que, para ser competitivo, você não podia ser verde, está morrendo. Agora, parece que uma coisa puxa a outra. Boa. E essa conexão já começa então na nova fronteira dos combustíveis. Um estudo da Folha de São Paulo abre a discussão sobre o SAF, o combustível sustentável de aviação. Sim, A matéria diz que o Brasil tem um potencial, assim, gigantesco para liderar isso, mas que o caminho passa por duas rotas principais: óleos vegetais e etanol. e o que é fascinante aqui é como isso conversa diretamente com o que o agronegócio brasileiro já sabe fazer. Exato. A gente não está falando de inventar uma indústria do zero, mas de alavancar cadeias que já são potentes para criar um produto de altíssimo valor. Só que a análise traz um ponto crucial. Hoje, produzir SAF a partir de óleos é mais barato. O problema Qual é o problema? é que a nossa base, a soja, não é a planta que mais produz óleo por hectare. Por isso que a gente ouve tanto falar em pesquisar alternativas como a macaúba, que é uma espécie de superprodutora de óleo. Entendi. A soja é o que temos para hoje, mas não é a solução ideal para o futuro. Mas e o etanol? Se a gente já é uma potência nisso, por que não é a rota principal? Qual é o gargalo aí? A sua pergunta é ótima, porque parece o caminho óbvio, né? A questão é tecnológica e, por consequência, econômica. Ah, claro. Transformar o etanol em querosene de aviação é um processo químico mais complexo, mais caro. Mais caro. Exatamente, mais caro. E no fim do dia, para uma companhia aérea decidir trocar o querosene fóssil pelo SAF, o preço precisa ser competitivo. Sem escala e custo baixo, a adoção em massa simplesmente não decola, literalmente. Faz todo sentido. E ainda nesse universo de matérias-primas, o Globo Rural trouxe uma novidade que parece genial: a carinata. A carenata, sim. Uma planta que já pode ser usada para fazer SAF e que tem uma vantagem enorme. Ela é ideal para a rotação de culturas na safrinha. Exato. E isso resolve uma dor de cabeça gigantesca do setor. O famoso dilema food versus fuel, comida contra combustível. Ah, o grande debate. Como a carinata entra na terra num período em que não haveria outra plantação de alimento, ela não compete por espaço. Ela otimiza o uso da terra. Nossa! O que é música para os ouvidos de qualquer investidor ou comprador europeu preocupado com a questão socioambiental. É uma jogada de mestre para fortalecer a resiliência de toda a nossa cadeia de bioenergia. Agora tem um ponto que parece um paradoxo. A gente comemora que o Brasil lotou os telhados com painéis solares, uma ótima notícia, certo? Certo. Mas uma matéria do Invest News diz que isso virou um problema para a estabilidade da rede elétrica. Como pode uma coisa boa gerar um problema? Esse é um daqueles problemas bons de se ter. Mas aqui, a gente precisa virar a chave. Como assim? Essa intermitência da energia solar, o fato de que ela só gera quando tem sol, não é um obstáculo. Na verdade, é o nascimento de um mercado bilionário focado justamente em estabilidade de rede. Ah! O desafio de infraestrutura na prática é uma oportunidade de negócio gigante para baterias, softwares que gerenciam a demanda e outros serviços. Quer dizer que a solução para o problema da energia solar é mais tecnologia. Exatamente. E a grande questão que está na mesa agora é: quem vai controlar essa solução? A gente vai ter uma espécie de caixa d'água de energia gigante para o bairro todo, controlada pela distribuidora? Ou cada casa vai ter a sua. Ou cada casa e comércio vai ter a sua própria cisterna de energia com sua bateria particular? A definição desse modelo, centralizado ou descentralizado, vai moldar o mercado de energia nos próximos anos.
Essa analogia da caixa d'água e da cisterna deixa tudo muito claro. E essa discussão sobre infraestrutura de energia me leva direto para os carros. Com certeza. Porque não adianta ter o carro elétrico se não tiver onde carregar, né? A Automotive Business noticiou que a GWM vai lançar um motor híbrido Flex Nacional em 2026. É aí que a gente vê aquela estratégia do Brasil, de não apostar todas as fichas em uma coisa só, saindo do papel. Sim. Em vez de decretar o fim do motor a combustão, a gente aproveita a nossa infraestrutura gigante de etanol como uma ponte de baixo carbono para a eletrificação total. É a tal da convergência na prática. E o mais curioso é que, segundo um estudo da Anfavea com a BCG, que a newsletter cita, essa solução pode ser ainda melhor que a do carro 100% elétrico. Isso é meio contraintuitivo. É contraintuitivo se a gente só olhar para o escapamento do carro. Mas quando você analisa o ciclo completo, do poço à roda... A cadeia toda. Isso, da produção da energia até ela mover o carro. O híbrido etanol aqui no Brasil emite menos carbono que um elétrico puro rodando com a nossa matriz energética, que já é limpa. Nossa, que dado forte. Mostra que o Brasil tem uma solução única, uma espécie de jabuticaba tecnológica que pode ser extremamente competitiva. E para complicar um pouco o cenário, uma matéria da Autodata diz que, apesar de todo o barulho dos elétricos, o motor a combustão ainda tem muita lenha para queimar. Como isso se encaixa na história? Se encaixa perfeitamente. Isso valida a estratégia brasileira de não jogar o motor a combustão fora. A análise corrige um erro que muita gente comete: achar que biocombustível é só aquela mistura na gasolina. Isso é transição. Certo. Usar biocombustível puro como o etanol é uma solução definitiva para um cenário de emissão zero. Continuar inovando para deixar o motor a combustão mais eficiente é o caminho mais rápido e barato para descarbonizar a frota inteira. E não só de quem pode pagar caro por um elétrico. Exatamente. Entendi. Então a estratégia é dupla: eletrificar e, ao mesmo tempo, deixar o motor a combustão o mais limpo possível com o etanol. E falando em eletrificar, o Valor Econômico reportou que a BYD está trazendo o carregador mais rápido do mundo para cá. Eu fico imaginando o que isso significa na prática. Chegar no posto, tomar um café e o carro tá com 80% de bateria. Muda tudo. Muda completamente a percepção do consumidor comum, reduz a famosa ansiedade de autonomia, mas o verdadeiro jogo vira para as empresas. Pense em frotas de logística, em motoristas de aplicativo. Para eles, o tempo de recarga é dinheiro perdido. Sim, claro. Se esse tempo cai de horas para minutos, ele deixa de ser um passivo operacional e vira um ativo de alta rotatividade. Isso pode mudar radicalmente o cálculo do custo total de propriedade, o TCO. Mas a gente aguenta o tranco? Nossa rede elétrica está preparada para essa demanda de energia tão rápida e concentrada? Essa é a primeira pergunta de $1 milhão. A infraestrutura de rede vai precisar acompanhar. A segunda é: qual o efeito de ciclos de carregamento tão intensos na saúde da bateria a longo prazo? São questões que ainda estão abertas, mas que mostram como uma única inovação puxa uma cascata de desafios e oportunidades. Sem dúvida. Vamos mudar o foco agora para o campo e para a indústria, onde a pressão por descarbonização está fortíssima. Muito forte. O Globo Rural trouxe um anúncio de peso. A Marfrig, uma gigante da carne, estabeleceu a meta de reduzir as emissões de metano em 33% até 2035. E aqui é preciso ler nas entrelinhas. Isso não é só marketing ou preocupação com o planeta. É uma manobra de negócio extremamente estratégica. Como assim? A empresa está transformando o que seria um risco, tanto de regulação quanto de imagem, em um diferencial competitivo. Ao se antecipar, ela está garantindo seu passaporte para mercados premium, como o europeu, que estão fechando as portas para produtos sem comprovação de sustentabilidade. Entendi. Na pecuária, descarbonizar deixou de ser uma opção, virou condição para competir. E a gente vê essa mentalidade se espalhando, com a economia circular saindo do papel. O mesmo Globo Rural mostrou como o manejo de dejetos de animais com biodigestores Sim, um ótimo exemplo. transforma o que era um problema ambiental num ativo, gera biogás e biofertilizante. E o Valor Econômico trouxe o caso da Ginomoto, que usa subprodutos da sua produção para criar fertilizantes, ou seja, transformou o lixo em uma nova fonte de receita. O caso da Ginomoto é um exemplo perfeito de upcycling. Não é só reciclar,
É pegar um resíduo que seria descartado e transformá-lo em algo de maior valor. Maior valor, boa. Esses modelos de simbiose industrial, onde o lixo de uma empresa vira o luxo da outra, provam que a descarbonização pode ser um centro de lucro, não só de custo. Sim. E no caso dos biodigestores, o impacto é triplo: ambiental, reduzindo o metano; econômico, com energia própria e venda do fertilizante; e de produtividade, com um solo mais saudável. É a circularidade na sua forma mais inteligente. Agora, do lado oposto, vamos falar sobre o custo de não fazer nada, da inação e da corrida regulatória que está se formando. Um tema crucial. E a gente começa com um número que me assustou, da Autodata. 70% das transportadoras no Brasil já tiveram perdas financeiras por causa de eventos climáticos extremos. Esse dado é um soco no estômago, porque ele tira o risco climático do campo da teoria e o transforma em custo operacional, aqui e agora. Não é mais uma projeção. Não é mais uma previsão para 2050. É um prejuízo no balanço deste trimestre por causa de uma enchente que bloqueou uma estrada ou uma seca que danificou o asfalto. Para a logística e toda a cadeia de suprimentos, ter resiliência climática deixou de ser um diferencial e virou o básico para sobreviver. O custo da inação já está chegando na fatura. E conectando com o cenário lá fora, o G1 noticiou que a União Europeia adiou por 1 ano a sua nova lei anti-desmatamento. À primeira vista, parece uma boa notícia para o Brasil, um alívio? Não. É um alívio tático, mas seria um erro gigantesco interpretar como uma mudança estratégica. Por quê? A direção da União Europeia é uma só e não vai mudar. Para vender lá, será preciso comprovar que seu produto não vem de área desmatada. Ponto. Esse ano extra não é uma pausa, é um prazo final. As empresas brasileiras que usarem esse tempo para implementar sistemas de rastreabilidade de ponta a ponta não estarão apenas cumprindo uma regra. Elas estarão saindo na frente. Estarão conquistando uma vantagem competitiva que pode durar décadas. É a chance de sair na frente, então. E para falar em regras e confiança, a Folha de São Paulo noticiou uma iniciativa do governo para combater o greenwashing na reciclagem, com a criação de uma entidade para verificar os dados do setor. Isso é fundamental. É a criação de uma infraestrutura de confiança. Gostei do termo. Pense em mercados como o de créditos de carbono ou de reciclagem. Eles só funcionam se os números forem confiáveis. Se todo mundo acreditar que um crédito realmente representa uma tonelada de CO2 que deixou de ser emitida. Claro. Sem essa confiança, o dinheiro não vem. Ao criar um verificador independente, o governo protege as empresas sérias, atrai investidores e abre caminho para políticas públicas mais ambiciosas baseadas nesses mercados. Perfeito. Para o nosso pensamento final, eu queria trazer um exemplo que a newsletter destacou e que parece, assim, coisa de ficção científica, do valor econômico. Sei qual é. O Hospital Albert Einstein está usando inteligência artificial e dados do clima para prever a demanda por atendimento médico. Isso é simplesmente brilhante. É a gestão de risco climático saindo da planilha de sustentabilidade e indo para a otimização da operação do dia a dia do hospital. É muito prático. Eles cruzam dados de temperatura, umidade e poluição do ar, e o algoritmo prevê: olha, semana que vem teremos um pico de doenças respiratórias. Preparem mais leitos e mais médicos nessa especialidade. É a adaptação climática virando inteligência de negócio pura. É um salto de patamar, realmente. Exatamente. E isso amarra tudo e nos leva à provocação final. Durante a nossa conversa, a gente viu tecnologias para mitigar emissões, como o SAF e os carros híbridos. Sim. Vimos empresas se adaptando aos riscos, como as transportadoras e a Marfrig. E vimos governos criando as regras do jogo. Certo. Mas o exemplo do Einstein aponta para uma fronteira totalmente nova. Usar inteligência climática não só para evitar prejuízo, mas para criar uma vantagem preditiva sobre a concorrência. Uma vantagem preditiva. A pergunta que fica é: para além de gerenciar riscos, quais serão os primeiros setores a transformar a inteligência climática em sua principal vantagem competitiva? Uma reflexão muito poderosa para a gente fechar. Agradeço a companhia de quem nos ouviu nesta análise aprofundada. E se a gente pudesse resumir a ideia central da semana, seria essa: a sensação de que as peças da descarbonização, curta, a comente tecnologia, o mercado e a regulação estão finalmente se encaixando. Siga o nosso canal. Mais importante, Curta, comente acelerando e compartilhe juntas. o vídeo. Nós voltamos na próxima semana